Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira. Olha, um bom dia gigante recheado com muitas informações, então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal. Já passamos de 169 mil inscritos, estamos aí tentando chegar a 170 mil e eu conto demais com a sua ajuda. E quer ajudar? Faz o seguinte, dá um like nesse vídeo que é importante chegar esse vídeo a outros vascaínos e compartilhe. Copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, marca a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E a semana começa mais uma vez o Vasco ainda buscando contratações para o time titular, isso mesmo. Lógico que tem jogadores para todas as posições, mas fica claro que falta para o time titular um zagueiro e um jogador de área, até porque também precisa para compor o elenco um jogador de velocidade. E olha, eu sei que a situação financeira no clube está complicada, mas espera lá, né? Essa situação sempre, até quando a gente vai ficar ouvindo essa ladainha que a situação financeira está ruim, até para contratar jogadores, olha, de nível médio, que o Vasco vem perdendo jogadores de nível médio para baixo e mesmo assim não tem dinheiro para contratar. E aí fica a pergunta, cadê a diretoria? Cadê o presidente Jorge Salgado, que segundo o vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, abria portas no Brasil e no mundo? Olha, até agora nada. E cadê o mago das planilhas? Seu Adriano Mendes, nosso vice-presidente de finanças. Solta o dinheiro, cadê a grana no Vasco? Olha, tá feia a coisa. E no final desse Bom Dia Gigante, o Flávio Dias vai trazer muitas informações e deixar claro, escancarada, a situação financeira no Vasco. Olha, não tá nada boa, tá feia a coisa. Fique ligado aqui no Bom Dia Gigante. E mesmo com todos esses problemas, o técnico Zé Ricardo vai se virando como pode. Nesse fim de semana, por exemplo, o Vasco teve um jogo treino contra os jogadores do Sindicato de Atletas Profissionais do Rio de Janeiro. O Vasco venceu no CT Moacir Barbosa por 2-0. Você tá vendo aí o primeiro gol marcado por Juninho após uma jogada individual e agora o segundo gol do Vasco marcado por Laranjeira após cruzamento da esquerda do lateral Edmar. E após a partida, o zagueiro Ulisses falou sobre essa situação de voltar a ter oportunidades no time profissional do Vasco, rever o técnico Zé Ricardo no clube e, claro, atuar ao lado de um zagueiro experiente como Anderson Conceição. Confere! Fiquei um tempo sem jogar e agora é a oportunidade da minha vida, venho trabalhando firme e agora se a oportunidade aparecer eu vou estar preparado. É muito bom, muito importante receber essa confiança do Ricardo, mas eu tenho que mostrar dentro de campo que eu sou capaz e é importante a gente trabalhando firme, o time vem trabalhando bem, nosso objetivo é subir com o Vasco e nós vamos conseguir esse objetivo, esse ano vai ser o ano. A primeira vez que eu subi foi com o Zé e eu era ainda muito novo e espero vir agora mais experiente para poder, na hora que ele precisar, eu estar ali correspondendo dentro de campo. Então, o ambiente está muito bom, a rapaziada que chegou, a gente sente que veio para somar também. O Anderson é um zagueiro muito experiente, espero pegar essa experiência para poder aprender, que cada jogo, cada treino a gente vem aprendendo mais. Eu espero pegar essa experiência para poder corresponder bem dentro de campo. É a temporada da minha vida, eu espero dar meu melhor e poder corresponder muito bem, todas as expectativas. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe até 5 parcelas do seu saque, sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia.
E o time sub-20 do Vasco tem mais uma decisão hoje na Copinha. A equipe do técnico Igor Guerra vai enfrentar o São Paulo às 8 da noite no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano, pelas oitavas de final dessa competição. E tem um problema o treinador. O zagueiro Eric Pimentel está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Zé Vitor vai formar a zaga junto com o garoto Vitão, que entra na vaga de Eric Pimentel. Com isso, o provável time do Vasco deve ser o seguinte: Cadu no gol, JP Galvão na lateral direita, a zaga com Vitão e Zé Vitor e o Julião na lateral esquerda. No meio-campo, Rodrigo, Andrei e Marlon Gomes. Lá no ataque, Vinícius, Marcos Dias e Figueiredo. O Vasco que vai tentar chegar às quartas de final e manter uma invencibilidade que dura há muito tempo. São 21 jogos seguidos sem perder em 3 copinhas diferentes. Então vai ser importante o Vasco conseguir a classificação hoje e, mais uma vez, manter essa invencibilidade e chegar a 22 jogos sem derrota. E vamos torcer hoje pelos meninos do Vasco. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o jogo hoje entre Vasco e São Paulo pelas oitavas de final da Copinha terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. A gente aqui do canal vai fazer pré-jogo às 7h15 da noite e logo depois que a classificação do Vasco, se Deus quiser acontecer, a gente volta para o nosso pós-jogo. Claro, se qualquer coisa que aconteça, a gente vai ter sim o pós-jogo assim que o confronto terminar. E o Vasco hoje vai apresentar mais 2 jogadores de forma oficial. Às 3 da tarde serão apresentados Vitinho e Bruno Nazário. Vai ser gravada as coletivas e depois disponibilizadas pela Vasco TV. E o Vasco vai ter mais um jogo treino antes da estreia do Campeonato Carioca. O time vai jogar na quinta-feira, às 4 da tarde, no CT Moacir Barbosa contra o Audax Rio. E aí o técnico Zé Ricardo já vai poder ter à sua disposição todo o elenco, inclusive o novo contratado, o volante Matheus Barbosa, que falou à Vasco TV sobre a emoção de jogar pelo Vasco, inclusive com a expectativa de ter a torcida ao seu favor. O Vasco, um clube gigante, quando ele entra em contato com você, ele não está te chamando, ele está te convocando, então estou muito feliz de estar aqui. Já tive 2 acessos na Série B, espero, se Deus quiser, fazer uma grande temporada aí junto com meus companheiros. E final do ano a gente comemorar um acesso e recolocar o Vasco no seu devido lugar, né, que é a primeira divisão, disputando grandes campeonatos. Então tive a oportunidade de enfrentar em 2019 2 vezes, né, na Copa do Brasil e pelo Brasileiro. Estava no Avaí na época e realmente é um caldeirão mesmo. Ali quando a gente estava perfilado para entrar, a torcida cantando, você sentia a paixão dos torcedores, você via que era puro amor mesmo e chegou até a arrepiar um pouco antes de entrar. Então eu espero agora a favor jogar pelo Vasco, sentir essa torcida cantando, nos incentivando e, se Deus quiser, vai ser muito importante na nossa caminhada para que a gente possa conquistar os objetivos do clube. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E agora, como prometido, chega ele, Flávio Dias, para falar sobre essa situação de centroavante no Vasco. Não é isso, Flávio? Conta pra gente, fala aí. Bom dia, Emerson Rocha, bom dia a todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Olha, a situação para centroavante, jogador centralizado, tá complicado no Vasco. A situação do Pedro Raul estava definida com o jogador. O jogador ia ganhar R$200 mil no Vasco. Tudo certo, ele tinha uma proposta quase o dobro e tinha uma outra proposta mais R$80 mil para assinar com clubes da Série A. Mas ele preferia o Vasco da Gama. Era uma preferência, tinha conversado já com o Zé Ricardo, com o Bruno Nazário, está adaptado ao Rio de Janeiro, mas não dependia dele. O que acontece é o seguinte,
O Pedro Raul chegou a explicar isso aqui quando falou com a gente na última sexta-feira no News. Ele, quando disse aos japoneses que queria voltar ao Brasil, perdeu completamente a moral, de jogador titular a jogador treinando à parte. Então, o clima entre ele e os japoneses não ficou legal. O empresário do jogador, Márcio Bittencourt, tentou de todas as formas, junto aos japoneses do Kashiwa Reysol, a liberação do jogador para o Vasco da Gama. Só que o Kashiwa Reysol, exatamente por conta dessas rusgas, não está facilitando. O Vasco fez sim uma proposta financeira, mas fez uma proposta financeira pagando em prestações. Nesse meio tempo, pintou uma proposta do Juventude, que aceitou pagar o empréstimo. E aí o Kashiwa Reysol fez um outro tipo de exigência. Caso pintasse uma proposta para o Pedro Raul durante a vigência do contrato dele com algum clube brasileiro, esse clube automaticamente teria que liberar o jogador. O Juventude aceitou, o Vasco não. O Vasco não quis, porque vai que o Pedro Raul está no meio do Campeonato Brasileiro, o Vasco disputando o acesso, pinta uma proposta e o Vasco tem que liberar. É uma questão a ser discutida. Mas com o jogador, estava tudo absolutamente ok. Mas os japoneses estão fazendo imposições e a situação do Pedro Raul terminou. Só que o Vasco tem plano B. Até tentou reativar a situação do Emanuel Gigliotti, mas recebeu do empresário que fez o oferecimento a confirmação de que o jogador está indo para o Nacional de Montevidéu. O Vasco chegou a uma conclusão. Não vai ter cereja do bolo, não vai fazer loucuras por um jogador que, por exemplo, nesse caso do Pedro Raul, pudesse sair durante o campeonato. O Vasco vai buscar jogadores com perfil entre 23 e 29 anos, jogadores com fome e jogadores que possam entender a Série B. Jogador do futebol sul-americano, só se realmente for muito experiente e um jogador que tenha condição. Mas, como não estará nesse perfil entre 23 e 29, acho que é muito difícil o Vasco trazer alguém, até porque o Vasco tem pressa, não dá para ficar esperando um jogador se adaptar. Então, por medo dessa questão da adaptação, o Vasco vai buscar sim um jogador brasileiro, que pode estar atuando até fora do mercado, mas é mais provável que esteja por aqui, no mercado brasileiro. A gente está tentando apurar isso junto ao clube. É claro que se esperava muito que o Pedro Raul, Emerson, pudesse fechar, seria a opção principal, mas o Vasco nem considerava o Pedro Raul a tal da cereja do bolo. E ontem eu já tive essa confirmação. O Vasco não está buscando mais cereja. A cereja vai ser o Nenê. O Nenê vai ser o cara para realmente carregar o time nas costas, pelo menos na questão de idolatria, de nome, nesse primeiro momento da equipe no campeonato estadual. Aí sim, mais pra frente se pintar uma oportunidade. Mas hoje o que o Vasco quer é um jogador desse perfil, entre 23 e 29 anos, competitivo, com fome, e que não se tenha tanta exigência, que o Vasco consiga trazer um jogador, porque o clima está muito bom, o ambiente está muito bacana e não se quer estragar, de repente trazendo aí uma primadona que pode querer regalias, que vai ganhar muito mais do que todo mundo. Então no momento é isso. A situação do Pedro Raul seria ideal, não aconteceu. O Kashiwa Reysol fez exigências que o Vasco não topou, até razoáveis na minha ótica, porque você liberar um jogador durante o campeonato seria um risco. Vai que o Pedro Raul está jogando muito bem. Lembra do Léo Jabá? Da mesma forma, os gregos queriam de volta e ele até estava jogando bem. Depois no final é que ficou ruim. Mas nesse instante o Pedro Raul está descartado. Gigliotti também está e o Vasco vai buscar opções no mercado e principalmente jogador brasileiro que saiba o que é jogar a Série B. Talvez não seja o jogador dos sonhos do torcedor, mas alguém que se adapte, alguém que venha para o Vasco com orgulho de jogar no Vasco, que saiba que é uma grande oportunidade dentro dessa linha de jogadores que o Vasco está contratando. É mais ou menos por aí. Ok, Emerson? Grande abraço, um bom dia a todos. Logo mais a gente tá no pré-jogo a partir de 19h15 para Vasco e São Paulo. Tchau, turma! Valeu, Flávio, obrigado pelas informações. E olha, além de Pedro Raul, outro jogador que estava na mira do Vasco parece mais distante. Eu falo do zagueiro Oliveira do Atlético Goianiense. As negociações não avançaram e, inclusive, o Vasco já começa a olhar para o mercado em busca de um outro zagueiro para compor o elenco visando a temporada 2022.
Olha, torcedor, tá feia a coisa. Mas mesmo assim a gente vai manter o nosso trabalho e sempre trazer as principais informações ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu peço encarecidamente para você não deixar de se inscrever no canal, dar o like sempre nos nossos vídeos e sempre compartilhar porque ajuda bastante. Porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade, você só encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda-feira. Como eu disse, hoje tem jogo da Copinha, 8 horas da noite, 7h15, 45 minutos antes da partida, a gente vai começar o nosso pré-jogo e assim que a partida terminar, a gente volta com o nosso pós-jogo, se Deus quiser, com classificação do Vasco. E também tem o nosso segundo canal, o Ave Mais, você que não conhece, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias fala sobre essa situação financeira e as dificuldades que o Vasco tem em contratar jogadores. Tá muito bacana, com certeza você vai ficar muito bem informado. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente se vê no nosso pré-jogo, 7h15 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui!